Boa noite a todos, bem-vindos à nossa oficina de Nova Física de Kepp. Eu sou o Frederic Esteve, faço parte da equipe do Kepp Motor, eu sou um dos engenheiros do Kepp Motor. Hoje nós vamos fazer essa live, essa oficina em São Paulo, onde eu estou presente com o resto da equipe, e uma parte da equipe está em Cambuquira, na Faculdade Trilógica, no sul de Minas Gerais. Nós teremos lá o professor César Sos, que é um dos co-inventores do Kepp Motor, e o Ronald Rosa, um outro professor da equipe do Kepp Motor, que cuida da oficina artesanal do Kepp Motor lá em Cambuquira. Nós vamos fazer essa live em dupla com eles lá em Cambuquira. Então, nós vamos ter uma organização dessa oficina seguinte. Nós vamos tratar na primeira parte de 3 temas centrais de Nova Física, que são a vibração e o movimento. Vamos ver o que o Dr. Kepp explica e fala da vibração em relação ao movimento, que é um conceito usado na física tradicional, principalmente no início pelo Newton, Isaac Newton, que fez essas três leis do movimento. Depois nós vamos falar com o professor César Sos da tropia e entropia, que é o conceito específico da Nova Física. Vamos ver o que o César nos fala a respeito. E nós teremos um terceiro tema, que é hércia e inércia, que faz parte das últimas descobertas, dos últimos avanços da Nova Física e das últimas orientações que seguem a Nova Física, ou ainda a física energética, ou simplesmente a energética, certo? Na segunda parte da nossa oficina, nós vamos fazer uma visita do lab, lá em Cambuquira, e nesse lab nós vamos ver, em particular, os produtos atuais, o que está sendo desenvolvido e os produtos atuais, e nós veremos lá uma medição de consumo de um produto que usa a tecnologia dos motores ressonantes, Kepp Motor, com um produto tradicional, um motor tradicional. Tudo bem? Então, bem-vindo a todos novamente nessa oficina. E nós vamos ver agora um curto vídeo que apresenta o Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia, que é o, vamos dizer, o chapéu, o chapéu que engloba toda essa tecnologia do Kepp Motor, a produção e também todos os cursos, que são dados pelas faculdades trilógicas. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a oficina artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br. Então, vocês veem que essa tecnologia de motor ressonante, os cursos e os produtos que saem, fazem parte do contexto maior dentro das faculdades. E hoje temos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento lá no campus da Faculdade Trilógica em Cambuquira, no sul de Minas Gerais, um aqui em São Paulo,
e também aplicações em campo, diretamente desses motores ressonantes que estão sendo desenvolvidos. Então, vamos começar pelo começo e com o fundador dessa ciência, o Norberto Kepler. Para aqueles que ainda não conhecem, vamos dizer, o percurso do Dr. Kepler, ou quem precisar, vamos dizer, fazer um breve resumo e ver a conexão entre a psicanálise, inicialmente, e a física, a nova física energética. Quem é o Dr. Kepler? Então, ele nasceu em São Carlos, em São Paulo, em 1927. Ele é de nacionalidade brasileira e austríaco. Ele tem essa dupla nacionalidade e estudou no Brasil, se formou, estudou e trabalhou no Brasil, e foi também estudar e trabalhar em Viena, na Europa, a partir dos anos, no final dos anos 70, início dos anos 80, ele começa a viajar, a trabalhar e a criar centros trilógicos e empresas trilógicas pelo mundo, nos Estados Unidos, na Europa e, em particular, na França, onde ele ficou muitos anos e onde foram desenvolvidos os conceitos da nova física a partir do início dos anos 90. Então, na França, foram escritos os livros de Metafísica Trilógica, em particular o livro Metafísica Trilógica 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, onde foram colocadas as primeiras bases da nova física. Posteriormente, chegou um livro que marcou, vamos dizer, o primeiro passo, vou mostrar aqui, a nova física da Metafísica Desinvertida, que saiu em 1996, na França, e onde o Dr. Kepler coloca as bases de uma física desinvertida, de uma nova física, por ser uma física que desinverte a física tradicional. Então, aqui, nós vemos que ele é fundador e presidente da CITA, que ele atua desde o início e continua atuando hoje como psicanalista, e, em paralelo, a partir do final dos anos 80, desenvolve essa nova física. Então, ele foi, como eu mencionei, na Áustria e trabalhou na escola de Viena, na escola de psicanálise de Viena, com o professor Viktor Frankl. Hoje, ele está com quase 45 livros publicados e gravou mais de 500 programas de TV e rádio que ele continua gravando hoje. Então, nós vamos ver alguns minutos um programa recente que foi publicado no início de agosto, em 2021, onde ele fala especificamente do que é a vibração e a energia essencial. Então, em 1977, ele descobre a inversão, que foi vamos dizer, o marco no trabalho psicanalítico dele, e essa inversão ele aplicou a vários setores da sociedade e também do indivíduo, da psique do indivíduo. E, como eu mencionei, no final dos anos 80, ele começa a reestudar a física a partir desse conceito da inversão. E ele percebe que a metafísica original, principalmente do Aristóteles, vê as coisas ao contrário, no sentido que coloca a matéria como fundamento de tudo, e inclusive da energia. O Dr. Kepler explica que isso é uma inversão, no sentido que o fator causal, o fator primordial, é a energia e não a matéria, que é fator subsequente. Então, partindo disso, a física tradicional e todos os seguidores da física tradicional, até os mais modernos, consideram que a matéria é base de tudo e que o resto, seja a transformação da matéria, ou
a produção energética deve sempre partir da matéria. O Dr. Kepler fala que o elemento primordial é o energético e que dessa energia vem a produção energética, a transformação energética e também a matéria. Então, nesse sentido, a metafísica original do Aristóteles está invertindo, colocando o menor, que é a matéria, em primeira posição. Enquanto a nova física de Kepler, a energética, explica que o maior, o principal, o fator causal é a energia e que a matéria é elemento subsequente, subproduto da energia, certo? E assim que a inversão foi aplicada na metafísica, primeiro, e depois na física tradicional, para criar essa nova física, que ainda vocês podem escutar como energética. Por quê? Porque o elemento fundamental, primordial, vem do fator energética, da energia, certo? Então, esse é um quadro rápido de quem é o Norberto Kepler e como, partindo dos estudos psicanalíticos e da descoberta da inversão, chegou a desenvolver toda essa nova física, faz agora mais de 30 anos, né? Desde o final dos anos 80. Até hoje foram publicados 5 livros, eu tenho aqui os livros, né, que vocês podem depois ver com a Vera para adquirir os livros ou receber os livros digitais. Né? E esses livros eles foram publicados, o mais recente é de 2017, se eu me lembro bem, que é esse aqui, A Física da Metafísica QPN, certo? Então vamos ver a partir daí o precursor da física energética que inspirou muito o Dr. Kepler, pois ele partiu do Nikola Tesla, que é um físico do final do século XIX, início do século XX, que o primeiro mostrou a existência no espaço de uma energia escalar. Ele chamava isso de escalar porque vamos dizer, a matéria, as ressonâncias da energia escalar são feitas em escalas. Aí ele chamou isso de energia escalar. E o Nikola Tesla, o primeiro, ele que foi fazendo as primeiras hidroelétricas, que mostrou a possibilidade de captar através de torres essa energia escalar de fora e de retransmitir à distância sem necessidade de fio. Ele fez assim carros andando, ele fez muitos experimentos, tem muitos livros que foram publicados sobre o Nikola Tesla, e o próprio Tesla falava que não há alguma energia na matéria além daquela recebida do ambiente. Essa declaração é de 1937. Então, ele já mostrava um profundo conhecimento do que a matéria em si não é nada a não ser uma antena, um tipo de antena que capta essa energia escalar e que retransmita ao restante do ambiente, certo? Então, o Dr. Kepler partiu do Nikola Tesla, desenvolveu os estudos do Nikola Tesla e, em vez de chamar de energia escalar, essa energia que banha todo o universo e que é captado por tudo e por todos, chamou essa energia de energia essencial, porque ela faz parte da essência de todos e de tudo. Então, energia escalar e energia essencial, estamos falando da mesma energia. E vamos avançar um pouco. Aqui vou mostrar para vocês esse programa onde o Dr. Kepler explica. Sim? 30 segundos, tá bom. Onde o Dr. Kepler explica que a criação inteira, então tudo que é criado, tudo que existe, seja animado ou inanimado, vem dessa energia essencial, dessa energia escalar. E nós vamos rapidamente para a prática. Por quê? Porque uma ciência, uma teoria, tudo que é
elaborado e enunciado precisa ser comprovado e materializado em produtos, em medições, em comprovações científicas. Então, nesse início do programa, o Dr. Kepp vai mostrar o próprio núcleo, o coração do Kepp Motor hoje, que é baseado em ímãs. E esses ímãs, eles justamente captam a energia escalar, captam a energia essencial, captam esse magnetismo para produzir energia, para produzir movimento. E nesse sentido que o Kepp Motor e os produtos baseados no Kepp Motor manifestam, mostram, provam que a nova física energética existe, tem manifestações, tem aplicações, tem medições, tem patentes, tem prêmios internacionais. Estamos com 5 patentes internacionais, estamos com 6 prêmios internacionais. Então, essa nova física hoje, ela tem todo o corpo teórico, que nós falamos através desses livros, e também toda a comprovação através dos produtos e medições que foram feitos já há mais de 10 anos, na data que falamos hoje, em 2021. Paulinho, podemos ir? Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Esse programa é organizado pelas faculdades trilógicas, que tratam, pesquisam, ensinam a ciência que unifica os campos também da filosofia e da teologia, né? Então, Norberto Kepp criou um campo de estudo ou melhor ainda, transdisciplinar, porque todas as matérias, os assuntos, são tratados e aplicados aos demais campos de conhecimento, campos do saber. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no nosso site, vocês vão lá ver alguns núcleos do campo de saber que seja de interesse de vocês, e lá vocês vão encontrar, então, não só cursos, mas terapias, livros, vídeos, que são todos de finalidade terapêutica. Dr. Kepp. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão da física, que é, vamos dizer, a rainha das ciências, né? E, inclusive, o motor que nós fizemos e que muda totalmente a física antiga. Então, é claro que é bom, né, a pessoa que assiste notar que precisa ter conhecimentos mais ou menos da questão da física que veio de Galileu, de Newton e principalmente, ultimamente, do Albert Einstein. O que aconteceu foi o seguinte, a questão do ímã, né? O ímã é o captador da energia essencial, né? Da energia escalar, que o Tesla descobriu. Então, esse é o ímã, né? Que nós usamos para o Kepp Motor. Eu estou mostrando já como é que faz o Kepp Motor para as pessoas que têm interesse e tentando fazer, por exemplo, os aparelhos. Agora nós fazemos os ventiladores. Então, aqui tem 4 ímãs, né? Esses ímãs captam a energia de fora. Então, quando o ímã gira, então
a energia é mais forte. Então, faz girar todos os objetos, né, que são captáveis assim da energia. Então, é interessante porque a eletricidade, né, as luzes que se acendem, né, os motores elétricos, usam o magnetismo que vem disso aqui. Então, a eletricidade, né, que vem do giro das rodas, né, do giro dos ímãs, só que eles puseram a questão do motor assim preso nos elementos, né, assim ao redor dos outros metais. Então, e com isso perdeu a força e nós colocamos o ímã no centro. Nós vemos aqui que no motor, né? No motor vocês têm um stator, que é a parte fixa, e o rotor, que é a parte que ele mostrou que gira, né, em torno do stator. E essa versão de rotor ela é muito recente. Chamamos ela de tetrapolar, porque são 4 ímãs, né, em forma de cruz, e é uma configuração que permite uma excelente estabilidade do motor, não somente, mas também aumenta a captação do magnetismo, né, de fora pelos ímãs, e faz que o consumo ainda reduz ainda mais o consumo do motor ressonante. Então, só explicando rapidamente, porque depois nós teremos a medição em laboratório, como que está acontecendo? Essa energia escalar, essa energia essencial que banha tudo, né, no universo e todos, ela é captado por tudo e todos, novamente. Eu vou me focalizar somente na parte do motor hoje. Esses ímãs, qualquer ímã, na verdade, ele tem uma propriedade de atrair ou repelir um objeto, né? E falamos que ele é magnético. Mas esse magnetismo do ímã não vem do próprio ímã em si, mas sim dessa energia escalar que ele capta, desse magnetismo que ele capta e que ele retransmite para o ambiente, através de uma atração, de uma repulsão, ou ainda de um giro que faz girar o rotor, nesse caso do motor. Tá? Então, a energia escalar, a energia essencial, é canalizada e captada pelo ímã, sob forma de magnetismo, e a física tradicional não considera que o magnetismo vem de fora. Considera que o magnetismo está preso, o que seria como uma propriedade intrínseca da matéria. E não é. Por que não é? Porque se fosse assim, o ímã ele teria uma duração de vida muito curta, se ele fosse como uma bateria de magnetismo. E o ímã, se vocês deixam o ímã de neodímio, ainda mais esses ímãs que a gente viu no vídeo, o neodímio são ímãs que foram criados nos anos 80. Nos anos 80. A gente não sabe ainda a duração de vida de um ímã de neodímio, mais de 30 anos depois de uma criação. Se fosse realmente uma bateria, há muito tempo que os primeiros ímãs de neodímio já estariam totalmente esgotados. Então, de novo, o ímã, não somente o ímã, mas no que nos interessa no motor, o ímã ele capta esse magnetismo de fora e retransmite, nesse caso, em forma de giro, em forma de movimento, com consequência imediata de reduzir drasticamente o consumo do motor. Porque em vez de puxar tudo da rede elétrica, o ímã, numa parte do ciclo do rotor, ele capta esse magnetismo de fora em substituição da energia que ele ia captar, ou pegar, ou puxar da tomada elétrica. Por isso que esses motores, eles atendem nível de economia de energia fenomenais. Depois o Ronald e o César vão nos mostrar mais de perto esses motores e fazer uma medição de consumo desse motor. Tá bom? Então, vou continuar a apresentação. Temos ainda tempo para as perguntas
E no final também teremos uma sessão de perguntas. Aqui eu peguei justamente esse primeiro livro, eu peguei um trecho, a dificuldade de selecionar o texto que fala de vibração, porque são tantos textos que falam de vibração. Eu peguei aqui voluntariamente um trecho do primeiro livro que o Dr. Keppe escreveu nos anos 90, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, onde ele já explica que minha teoria, não abrindo as aspas, sobre a vibração está em oposição à do movimento. Ele escreve: Einstein elaborou a teoria da relatividade, porque se baseou no movimento astral, estendendo depois seu princípio a todos os outros setores. Partiu de um elemento secundário, que é o movimento, acrescentando, decorrente, para elaborar um princípio geral, só que o movimento é o princípio decorrente, consequente, subsequente, secundário, sendo que a vibração é o elemento primordial. Continuando. Estou tentando realizar uma teoria baseado no fundamental para explicar o funcionamento do universo, e para isso tenho que começar pelo fator energético. Continuando. A ideia do sábio judeu-alemão é que o movimento geraria um campo gravitacional e não que ele capta esse movimento, a energia que já existe no exterior, exatamente como eu acabei de falar sobre o ímã. O ímã não vai gerar um campo gravitacional simplesmente pelo giro, mas ao contrário, o giro que capta essa energia de fora. Tá? Aliás, se esse último, continuando a leitura, não houvesse essa energia já pré-existente exterior, nem mesmo o movimento poderia haver. E muito menos o motor que gira. Certo? Aí ele entra no quesito das leis de Newton. As leis de Newton a respeito do movimento são mecanicistas, o que significa uma explicação puramente externa. Por exemplo, na primeira lei ele afirma que se num corpo não for exercida uma força, ele não terá aceleração. É a primeira lei de Newton. Ele não considera o movimento interno de seus átomos e a posição desse corpo no universo. Porque a posição do corpo no universo e também a vibração interna do átomo já são uma forma de ressonância da energia escalar, da energia essencial, que vem de fora e que banha tudo. Eu posso estabelecer, continuando a leitura, eu posso estabelecer outro tipo de leis baseando-me na vibração. Então, o Dr. Keppe escreveu e definiu essas leis do movimento vibratório, que difere das leis do movimento newtoniano, que são decorrentes, que são consequentes, que são subprodutos dessas leis do movimento vibratório. Primeira lei: não existe elemento algum, energético ou material, e nós estamos incluídos no material, nós, seres humanos, que não esteja em vibração. Segunda lei: a vibração constitui a essência da existência. Então, a essência da existência não é o fato de um objeto estar parado visivelmente, exteriormente, ou em movimento, seja acelerado ou contínuo. Isso não é a essência da coisa, a essência da existência. A essência da existência vem de uma coisa interna aos seres ou aos objetos, que é a vibração, que justamente está em ressonância com essa energia escalar, essa energia essencial, externa, de fora,
que banha tudo. A terceira lei, o Dr. Kepler fala que quando a vibração cessa, o objeto se dissolve, desintegra. Falando de outra forma, não pode existir matéria que não vibra. Então, quando vocês observam, por exemplo, uma bola, para retomar os exemplos do Newton, vocês observam uma bola parada, inerta, imóvel. A gente fala, essa bola tem energia? A gente fala, não tem energia porque está imóvel. Sim, mas essa bola, essa esfera de matéria, como que ela permanece esférica assim, mesmo imóvel, visivelmente, e constituída dessa densidade de matéria? Porque tem o elemento causal primordial, que é a vibração desta matéria, que lhe dá a conformação, a forma e a densidade, seja plástico, seja aço, seja madeira, qualquer coisa, certo? Se a vibração desta bola cessa, a matéria se desintegra, sendo que a matéria é subproduto dessa vibração, dessa energia escalar ressonante, certo? Quarta lei, só a vibração escalar, que é essa vibração essencial, essa vibração cósmica, essa vibração da criação, do ser divino. Se a vibração escalar, só a vibração escalar não cessa, mesmo que não seja infinita. Certo? Então, essas são as 4 leis fundamentais do movimento vibratório que o Kepler definiu para a energética, a nova física. Certo? Se entende melhor agora o conceito de vibração, que é puramente interna, base, né? Fundação de tudo que exista, em oposição ao movimento, né? A parte decorrente, vamos dizer, o subsequente, que é o movimento, e que é ligado a toda a física do movimento, em particular as leis do Newton, a física do Newton, a física do Einstein, a física relativista e mesmo a física quântica. Porque a física quântica, embora ela fale de subpartícula, do submundo e do micro, em oposição à física relativista, ela não deixa de ser uma física do movimento. Haja ver essas pesquisas que eles fazem com os aceleradores de partículas lá na fronteira franco-suíça, ou mesmo aqui no Brasil, para tentar encontrar uma colisão de partícula ou de subpartículas, uma partícula milagrosa que seria a essência e o fundamento de tudo. Mesmo a física quântica parte do princípio que o movimento e a velocidade que seria o fundamento de tudo. Então, quando nós falamos da nova física de Kepler, da energética, nós falamos de uma física totalmente energética, da vibração, certo? Na qual, na sequência, pode ter movimento ou não, mas isso é um outro elemento, um elemento secundário, certo? A respeito das perguntas, se vocês quiserem, podemos pegar uma ou duas perguntas, mas no final da apresentação, depois da apresentação do professor César Sós, nós vamos ter os minutos para as perguntas, e no final também da oficina, depois das medições e da visita do lab, nós teremos uns 15 minutos para responder às suas perguntas, certo? Então, aproveitando, esses livros aqui, que eu já mostrei, então, primeiro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. Eu vou apresentar na ordem de publicação. O segundo foi Magnetônica, onde justamente é feito o estudo aprofundado do magnetismo e da diferença entre o magnetismo e a eletricidade, porque a gente sempre fala que a eletricidade vai produzir um campo magnético, e o Dr. Kepler, nesse livro, explica que não é bem assim, mas que a eletricidade e o magnetismo aprisionados no fio,
ou nos fios, aprisionado nos fios, tá? Então, nesse livro, fundamental para entender a relação entre o magnetismo e a eletricidade, em particular, a primazia ou a preponderância do magnetismo sobre a eletricidade. Os livros que o Dr. Kepp escreveu, nós temos esse aqui, o terceiro, A Nova Física na Prática, onde aqui se fala mais de circuitos, de motores. Não é um livro técnico, mas aqui já temos muitos exemplos práticos do que seria os motores que usam essa energia escalar, os motores ressonantes. O Kepp Motor é um motor ressonante porque ele entra em ressonância com essa energia escalar, a energia essencial. E a patente que lhe foi concedido em 2020 no Brasil é uma patente de invenção do motor ressonante. Para quem conhece um pouco os motores, nós temos os motores de corrente contínua, motores de corrente alternada, e agora existe no mundo uma terceira categoria de motores, que são os motores ressonantes, através dos Kepp Motor, porque é hoje reconhecido pelo Brasil, pelo INPI, como uma patente de invenção em motores ressonantes. Nós temos, para terminar, esses dois livros, A Teologia da Física, onde o Dr. Kepp aprofunda e completa, vamos dizer, ou faz a unificação da parte da teologia, da parte da transcendência, com essa energética, com essa nova física da energia, a teologia da física. E terminando esses escritos com o quinto livro, aqui, onde que é um livro de síntese, não sei como denominar, mas quando eu li, eu senti que era como um livro de síntese, a física da metafísica keppiana. Então, lembrando que partimos em 96 da nova física da metafísica desinvertida. Ele estava se referindo à metafísica do Aristóteles, que ele estava desinvertendo. Chegando nesse livro, que ele explica que a física de Kepp, a nova física, ela se baseia na metafísica keppiana, que considera a energia como elemento primordial, fundamento de tudo. Então, vocês têm leitura. Então, uma boa notícia para quem está assistindo esta oficina, vocês entrem em contato com a Vera, no número WhatsApp que lhe foi passado, e você poderá receber gratuitamente esses livros no formato PDF. Só entrar em contato com a Vera, passar um e-mail, quero receber os livros de Nova Física, por favor me enviar neste e-mail, e aí você receberá os livros totalmente gratuito no formato PDF. Eu vou propor alguma coisa para você. Queria saber se o professor César já está nos escutando e está pronto para continuar essa apresentação. Professor, está me ouvindo bem? Oi. Sim. Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Então, professor, eu vou... Está bom aí? Tá, excelente, excelente. Eu vou passar a palavra para você, continuando com os dois temas, entropia e entropia, e dando umas bases de hércia e inércia. E se tiver um pouco de tempo, no final da apresentação, voltaremos a escutar o Dr. Kepp, que vai mostrar o berço de Newton. Obrigado a todos por essa primeira parte. Professor Sós, por favor. Tá, então, boa noite a todos, pessoal. Eu estou falando aqui de Cambuquira, que é onde nós temos a nossa faculdade, né, a Faculdade Teológica. Então, eu acho que muitos de vocês devem estar até curiosos para saber como é que a gente transfere todo esse conhecimento teórico para o conhecimento prático, tecnológico, né? Tudo isso, na verdade, tem um longo caminho. Isso não logo após o Dr. Kepp ter escrito o livro da Nova Física, isso demorou alguns anos para a gente fazer experiências e concluir que caminho a gente deveria seguir para montar uma máquina, né? E que máquina? Seria um motor. Isso por que motor e não uma televisão, um telefone, um celular, né? Porque, obviamente, motor parece ser uma peça fundamental do universo, porque o universo ele é um motor.
Se você observar, por exemplo, as galáxias do jeito que elas giram, elas têm um movimento em si. Então, o universo está em movimento. E tanto é que Aristóteles chamava o movimento de motor. E ele dizia que existia um primeiro motor que movia todos os demais. E ele chamava esse primeiro motor de um motor imóvel. Por que motor imóvel? Porque se ele era a causa do movimento, ele não poderia ser movimentado por outro. Então, ele teria que ser imóvel. E aí, houve um grande mal-entendido nessa questão do que seria um motor imóvel. Então, quer dizer que o estado parado seria um estado essencial? Tudo viria do estado parado? Aí que entra a questão. Não existe nada parado no universo. Então, esse estado parado que Newton chamou de inércia, que Kepler chamava de inércia. Aliás, Kepler foi o primeiro que utilizou esse conceito de inércia, né? Ele dizia que a matéria era preguiçosa, tinha uma tendência de ficar parada, né? E aí o Newton pegou isso e levou adiante após Galileu, né? Depois de Kepler veio Galileu, Newton, todos eles trabalharam nessa questão de inércia. Mas a maior falácia do conceito de inércia era justamente esse, que a massa ela estava parada e tem uma tendência de ficar parada ou em movimento retilíneo uniforme. Só que da matéria não vem nada, não vem força da matéria. E esse era o problema. O Newton achava que a matéria gerava força. Ele achava que a inércia ela era intrínseca à massa. Intrínseca. Intrínseca significa fazia parte da matéria. Então, para você fazer uma massa se mover, você tinha que fazer força para empurrar ela. E esse é o conceito que nós temos. Tanto é verdade que hoje é indiscutível o fato de achar que para você movimentar um objeto, você precisa exercer uma força. É ou não é verdade? Só que está errado. Porque quando você pega o fenômeno da telecinésia, por exemplo, telecinésia, que é um fenômeno mental, que a pessoa move objetos pela mente, ela não exerce nenhuma força de contato. E você não tem nenhum instrumento capaz de detectar o tipo de onda que faz o objeto se mover. E isso já está amplamente estudado, só que permanece no campo da parapsicologia, justamente porque a física não consegue explicar. Outro grande fenômeno que acontece, que vence a lei de Newton, são os UFOs. Quem não acredita em UFO, hoje em dia, está bem por fora, porque até o governo americano já está admitindo que esses objetos existem. E qual é a forma dos objetos, dos UFOs, se moverem no espaço? Eles estão parados e instantaneamente no próximo quadrinho da câmera que está filmando eles, no próximo quadrinho ele já está a 1.000 km/h. Então ele não passa pelo processo chamado aceleração. Se ele não passa por aceleração, ele não tem força. Se não tem força, não tem movimento newtoniano. Se não tem movimento newtoniano, não está de acordo com a lei da física convencional, que diz que a massa tem uma força intrínseca a ela. Então, a nova física que a gente está falando aqui, ela não é uma física da massa fazendo a força, mas ela é uma física em que a massa ela é consequência de uma força transcendente, uma força não miscível, como é a força da telepatia, a força da telecinésia, entre tantos outros fenômenos já muito assistidos pela parapsicologia, documentados, inclusive, por entidades religiosas que tratam de fenômenos místicos e milagrosos, mas que fazem parte da realidade. Não é porque ele não é explicado pela física que ele não é real, não é verdade? Então, a gente tem que ter uma física que seja mais abrangente para entender esses fenômenos considerados parafísicos, para poder ter uma tecnologia à altura. Senão a gente nunca vai chegar a desenvolver um motor de propulsão semelhante a um de uma nave espacial, que a gente observa hoje. Meu irmão é da aeronáutica, foi um alto escalão da aeronáutica, conheço muitos amigos dele, que são hoje brigadeiros, coronéis, todos eles afirmam que UFOs existem, eles já viram no radar. Então, essa história de que esse negócio é conspiração, isso é balela, isso é má informação. E se vocês procurarem, vocês vão ver que isso existe de fato.
Então, a gente precisa de uma tecnologia mais próxima da que eles usam do que essa tecnologia arcaica baseada na matéria, tá? Então, vamos tentar aí, então, alguns slides podem ser um pouco repetidos do que o Frederic mostrou, mas a minha ideia é traçar com vocês um caminho e a gente chegar no Cap Motor e eu vou dar uma ideia para vocês como é que o Cap Motor funciona. Então, pelo princípio de funcionamento do Cap Motor, vocês vão entender o que é um pouco essa nova física, como que a gente foge um pouco desse campo da matéria fazendo energia, que é o que a gente está habituado, tá? Então, a gente chama essa nova física de Kepiana, obviamente, porque ela vem da desinversão da metafísica, como o Frederic explicou. Paulinho, toda vez que eu falar seu nome, você dá um clique, tá legal? Então, esse slide o Frederic já explicou, nasce com o Dr. Norberto Kepp, que ele é fundamentalmente conhecido pelo fenômeno da inversão. Paulinho, então, descobridor da inversão. Passa outro, Paulo. Então, nessa metafísica de Aristóteles, o Dr. Kepp ele notou o seguinte, que a física, se vocês não sabem, ela é fundamentada na metafísica. Então, a metafísica é como o chão e a física é o edifício que você faz em cima desse chão. Se essa metafísica estiver invertida, o edifício da física, ele cresce para baixo e não para cima, que é exatamente o que está acontecendo. Paulinho? Então, olha aí, olha, o Aristóteles, essa é a máxima que expressa o pensamento do Aristóteles. Nada há no intelecto que não tenha passado primeiramente pelos sentidos. O que ele quer dizer com isso? Que todo conhecimento que você tem na mente vem pelos sentidos físicos. E essa é a metafísica invertida do Aristóteles, segundo o Dr. Kepp. Então, na verdade, ele estava invertido. Aristóteles, então, ele iniciou aquilo que o Frederic falou, o estudo invertido do menor para o maior. Mas quando a gente fala do menor para o maior, não quer dizer só no sentido da dimensão física, da partícula para o grande, como a física quântica, que fica claro de ver, vem da partícula, vai fazer todo o resto, né? É menor no sentido de qualidade. Se você pega uma ameba, notoriamente, ela é menor do que um ser humano, porque o ser humano ele é mais complexo. Então, nunca o mais complexo pode vir do mais simples. Essa é que é a ideia, essa é a grande inversão de Aristóteles. Eu espero que isso fique mais claro um pouco para frente. Então, por exemplo, a física, vocês têm que concordar comigo que ela se fundamenta em alguns parâmetros fundamentais. Primeiro deles, o tempo, o espaço, a matéria, o movimento. Tudo que você tem de equações matemáticas na física hoje envolve tempo, espaço, matéria e movimento. Por exemplo, se você fala em velocidade, velocidade é o quê? Espaço sobre tempo. Um carro está andando a 100 km por hora, é espaço por tempo. E se você fala em energia, energia envolve o conceito de massa. Por exemplo, energia gravitacional do campo da gravidade. De onde vem a gravidade? Segundo Newton, vem da massa. Então, a massa produziria a gravidade proporcionalmente à quantidade de matéria que ela tem. E se você pensa na energia cinética, você pensa em quê? Numa massa em movimento. Você tem um carrinho pequenininho que bate no muro, ele pode não quebrar o muro, se ele tiver a 20 por hora, mas se ele tiver a 100 por hora, ele pode quebrar. Então, mostra que a energia depende da velocidade. Outro exemplo, se o carrinho a 20 por hora não quebra, mas você pega um caminhão a 20 por hora, ele pode quebrar. Então, se a massa é maior, você tem mais energia. Então, a energia está ligada à matéria e velocidade, você percebe? E isso, quando dizem que o Albert Einstein alterou a mecânica de Newton, isso é parcialmente correto, mas não é totalmente correto, porque o conceito de inércia e conceito de energia, ele não mudou, porque ele partiu do movimento, da massa da partícula no movimento. Então, no fundo, a base de estudo dele era a mesma, né? Tanto é verdade, viu, pessoal, que os pilares da física atual é a relatividade e a quântica, só que elas são incompatíveis entre si, o que mostra que tem alguma coisa que não está bem compreendida nesse meio, né? Os próprios físicos admitem isso, né? A física da matéria e do movimento faz energia. Essa é a inversão. Então, a causa seria a matéria em movimento e a consequência, a energia. Então, segundo o Dr. Kepp, a inversão fundamental da física é colocar a energia vinda da matéria. Isso o Frederic falou bem, eu vou estressar bem esse ponto, porque
todo mundo raciocina dessa forma. Por exemplo, quando você pega um remédio e você põe na boca, você acha que o remédio vai te curar, você, na verdade, está achando que daquele pedaço de matéria química lá do remédio é que vai vir os elementos para te curar, entende? E assim por diante. A gasolina que movimenta um carro, o gás que esquenta a comida no fogão, tudo vem da matéria, né? Então, olha, segundo esse exemplo do Aristóteles ao contrário aqui, ele dizia que a matéria faz energia, né? E essa matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa, você vai fazer energia. No sentido de que Newton está invertido também, que ele tem aquela famosa equação chamada força é massa vezes aceleração. Se você não tiver massa, você não tem força, não é verdade? Então ele vincula a questão das forças à massa e à aceleração. E no caso do Einstein também é a mesma coisa. Se o E igual a mc2, se tiver um m igual a zero, você não tem E. O que mostra que a energia é dependente da matéria também. Então, apesar do Einstein dizer que energia e matéria são duas coisas equivalentes, né, que essa fórmula é chamada fórmula da equivalência, matéria e energia, na verdade, ele era mais materialista, ele achava que a energia, existe primeiro a matéria, depois a energia. Agora, então, um rápido exemplo para vocês terem uma ideia do escopo geral das teorias invertidas que segue esse pensamento do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo. Primeiro, põe aí, Paulinho. Todas elas têm isso em comum. Próximo. Vem do menor para o maior. Próximo. Teoria quântica, tudo vem de partículas, do menor para o maior. Próximo. O Big Bang, essa ideia do universo vindo de uma explosão. Então, essa ideia do universo vindo de uma explosão é até muito interessante, né? É como se um pedaço de matéria, ou sei lá o que, de uma substância no início do universo, ela teria explodido, e esse caos, essa explosão teria feito todo o universo que a gente conhece hoje, com todas essas leis maravilhosas, a beleza e tudo. Eu acho isso meio um grande contrassenso, para dizer a verdade. Isso para mim nem é científico falar um negócio desse, porque como é que você prova um negócio desse? Toda a evidência do senso comum que a gente tem, você joga uma bomba, você não vai ver nada organizado onde explodiu a bomba, né? Então não tem muita substância isso aí, mas hoje em dia muita gente até critica isso, porque passa um pouco dos limites do bom senso, né? Próximo, teoria microbiana, os micróbios causam doença. E não que a doença vem porque seu organismo está debilitado. Não é o micróbio que é forte e causa doença. É o organismo que está debilitado que permite que o micróbio cause a doença. Entende? É sempre do maior para o menor e não do menor para o maior. O próximo. Marxismo. Deus é um fruto da imaginação humana. E não o ser humano um fruto da imaginação divina. Percebe? É o contrário. Próximo. Darwinismo. O ser humano vindo do macaco. Essa teoria nunca foi provada, tanto é que tem outras chamada teoria intervencionista. O próprio criacionismo, ele é muito ingênuo ao acreditar que existe um Deus de barba sentado num trono, regendo o universo. O criacionismo existe sim, mas na forma da criação da energia essencial, né? Através de um ser supremo, mas não da forma como a religião nos mostrou. Por isso que ela foi deixada de lado, né? Porque é muito ingênua, né? Por exemplo, então, uma grande inversão que a gente tem é a gente achar que a gente substituir aquilo que é natural pelo que é artificial vai ser melhor. Então, a gente olha um robô aí, tem gente que preferia ter braço mecânico, olho biônico e etc, etc, incorporar uma série de elementos cibernéticos no corpo, achando que ele vai ser mais desenvolvido do que isso. Na verdade, o ser humano na origem, segundo essa metafísica desinvertida de Norberto Kepp, o ser humano na origem ele era superior ao que é hoje. Então, à medida que a gente avança numa tecnologia ou na própria medicina, a gente se afasta da medicina natural e se afasta dos verdadeiros dons que o ser humano tem. Dou um exemplo. Como você procura desenvolver mais um celular, tem um celular que atinge mais longe, com mais nitidez, a gente vai deixando de usar a telepatia, que seria a nossa condição inicial. Pela telepatia você teria, por exemplo, uma comunicação muito mais abrangente e aperfeiçoada do que qualquer celular ou qualquer televisão ou método
artificial de tecnologia, né? Então, vocês notam que esses exemplos que eu estou colocando reverte o sentido, a flecha do tempo da tecnologia que a gente está seguindo. Nós estamos seguindo num caminho e a gente está se distanciando da nossa essência, do nosso verdadeiro essência. O ser humano, por exemplo, ele deveria ter condições, através da própria mente, da forma correta de pensar, curar qualquer doença que ele pudesse ter, entende? Pela própria força psíquica, porque o ser humano ele não é matéria só, a matéria dele é energia, então ele estaria captando essa energia de fora e restituindo o próprio organismo. Então, nesse sentido, vocês notam que a nova física kepiana, ela se aproxima muito mais da cultura grega clássica antiga, que dizia que a gente decaiu, do que da ciência moderna hoje, que aboliu a metafísica e diz que a gente vem dos seres simples, de uma ameba, por exemplo, e está evoluindo para um Deus, né? Um dia vai chegar a ser um Deus, né? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um artigo muito interessante que saiu nesse caderno de ciência da Folha de São Paulo, A Energia do Nada. Olha só, hein? Tem uns físicos chamado Edgar Gunsig, ele é um diretor de um centro de pesquisas lá na Bélgica, de física. Olha só o que ele diz aqui: é preciso uma nova física para compreender o vazio. O que é o vazio, pessoal? O vazio é a ausência de matéria. Porque a física não diz que a energia vem da matéria? Se a energia vem da matéria, o que seria o vazio? Será que tem energia no vazio? Você vai ver que está escrito o seguinte, ó, o vazio é um problema tão profundo que poderia ser o ponto de partida de uma nova física. Então, os próprios físicos, eles admitem que você derivar uma física da matéria, ela tem um beco sem saída, que é o ponto que a gente está hoje. Por que a física quântica veio com aquele princípio da incerteza do Heisenberg? Diz que a natureza é probabilística e a natureza ela é incerta. Não é a natureza que é incerta, foi a metafísica que foi utilizada para desenvolver a física quântica que está errada. Então, na verdade, aquelas partículas que o Heisenberg observava, uma hora uma partícula estava aqui, outra hora estava lá, esse princípio da incerteza mostra que a própria energia está criando a matéria o tempo todo, e a matéria se dissolve. É isso que acontece. Não é que a mesma partícula está aqui e no segundo seguinte ela está do outro lado do universo, do cosmos. Isso também é contra o bom senso, entende? Por isso que teve muito quebra-pau com Albert Einstein, e até hoje a relatividade não se bica com a quântica, mesmo que a esmagadora maioria dos cientistas hoje acreditam que a física quântica é mais certa que a relatividade. Mas até hoje também eles não conseguiram desmentir nenhuma das duas por completo, né? Tem coisas certas e coisas erradas nas duas, é óbvio, né? Então, repetindo aquele slide que o Frederic falou, né? Não há nenhuma energia na matéria além daquela recebida do ambiente. Esse é o Tesla, e é esse cara que o Dr. Kepler se baseou também, porque o Tesla, já no início do século, como vocês viram, ele desenvolveu um sistema de energia sem fios, né? Então, olha só como é que o Tesla via a matéria. Olha só, presta atenção na forma como o Tesla tinha uma cabeça desinvertida. Porque quando você olha um monte de bolhas de ar dentro da água, imagina que você está olhando aí um aquário fechado e tem um monte de bolha de ar lá dentro. Para o Tesla, a matéria seria como uma bolha d'água, que aparenta ser... Uma bolha de ar dentro d'água, desculpa, que está escrito errado. Uma bolha de ar dentro da água, que aparenta ser mais sólida do que o meio, mas que sem este deixa de existir. Em outras palavras, a matéria ela é produzida e mantida pela energia do espaço. Então, por exemplo, o nosso corpo, a gente acha que ele é mais denso do que a energia de fora, mas na verdade não. Se você tirar a energia do vácuo, a energia que sustenta o nosso organismo, o nosso corpo se desintegra, ele se dissolve, que é exatamente como uma bolha de ar dentro da água. Você tira a água, a bolha se dissolve. Então, como o Tesla ele era contemporâneo do Einstein, olha só o que ele dizia. Tesla acreditava que a teoria da relatividade de Einstein levaria ao esgotamento das reservas naturais do planeta muito mais rapidamente, porque a energia é necessária para o desenvolvimento das nações e não poderia ser indefinidamente retirada da matéria. Porque o Tesla propunha que a energia fosse tirada diretamente do espaço, então não causaria problema ecológico, né?
Olha aquela torre que ele fez em 1901, né, e foi demolida pelo FBI em 1917. Ele vislumbrava 10 torres como essa aqui, espalhadas ao redor do mundo, né? Então, essas torres, elas tinham a finalidade de captar energia da ionosfera, né, da atmosfera, e ele bombeava essa energia para a Terra e usava a ressonância da Terra para amplificar esse sinal, né? Então, amplificando esse sinal, ele conseguiria transmitir muito mais energia do que ele tinha aqui, para fazer o sinal pulsante para toda a Terra. E ele calculava que 10 torres dessas daria para alimentar o planeta inteiro. Você precisaria de uma antena, você fincava essa antena no chão e você tirava a energia que queria, né? Então, como é que é essa questão da ressonância? A ressonância, para quem não sabe, ó, vocês devem se lembrar desse fenômeno da soprano, né? Que ela emite um som que estoura um copo de cristal, né? Ele estoura o copo de cristal porque a frequência natural do copo é a mesma do som que ela faz. E quando ela aumenta a intensidade, o copo não aguenta e estoura. Isso porque o copo entra em ressonância, né? Começa a vibrar, e aí a fonte de energia, que é a soprano cantando, se ela aumentar a intensidade, estoura o objeto. E esse fenômeno, ele é tão poderoso que aconteceu esse fenômeno do lado da ponte de Tacoma. Imagina que essa ponte de concreto aí, ela entrou em ressonância com o barulho do som, com o som do vento que passava por esse canal, que era um canal, um estreito aí, né? Aí ela começou a balançar que nem uma Maria Mole, ficou umas 2, 3 horas aí, depois colapsou, que nem o copo. Então, olha só como que uma coisa muito sutil, quanta energia que tem fora, né? Que fez essa ponte colapsar, né? Então, é esse fenômeno da ressonância que o Tesla usou, e é esse fenômeno que nós utilizamos na tecnologia do Cap Motor para obter os resultados que a gente obtém, tá? Então, é só para finalizar essa parte do Tesla, ele imagina que aquela torre era como essa bomba de óleo ou de ar aí, né? Que quando você comprime, você fica bombando assim, qualquer ponto da superfície da bexiga, aqui, que é o planeta Terra, você sente ela instantaneamente. Então, ele bombeava essa energia para dentro do planeta e instantaneamente, em qualquer ponto da superfície, você conseguiria pegar a energia. Você nota que uma interessante da tecnologia invertida do Elon Musk e dessa turma de hoje, que eles querem fazer 50 mil satélites para colocar em torno da Terra, emitindo ondas eletromagnéticas, hein? Não são ondas escalares, são eletromagnéticas. Isso mesmo, é onda eletromagnética, são ondas que interferem com a matéria. Conforme o comprimento de onda que ela tiver e a densidade dela, ela vai causar problemas mesmo de saúde. Isso já tem inúmeros experimentos feitos pelo exército americano, que eles bombardeiam um lago com algas, né, bombardeiam com ondas em determinadas frequências, e existe a formação de uma série de micro-organismos lá. Então, imagina isso no organismo da pessoa, né? Então, eles podem saber muito bem o que estão fazendo, né? Então, em vez de você fazer um sistema de telecomunicação vindo de fora para dentro, por exemplo, como o Starlink está propondo, o Tesla propunha de dentro para fora, ou seja, utilizando a frequência natural da Terra para transmitir energia, né? Agora, houve, para quem não sabe, aquela questão do banqueiro Morgan que financiava o Tesla, né? Então, aí está escrita essa charge, né? Profit or profit, quer dizer, profeta ou lucro, né? Profeta ou lucro, né? Porque o Morgan, olha só, Morgan se voltou, tira esse negocinho daqui. O Morgan se voltou contra a Tesla quando percebeu as implicações revolucionárias do seu trabalho. O banqueiro se queixava que tal inovação seria muito problemática porque não ficava claro como se poderia impor o uso de medidores de consumo para cobrar da população a energia utilizada. Então, como ele não tinha como cobrar energia livre, né? Então ele não deixou a patente do Tesla ir para frente. Isso é clássico, né? Hoje em dia acontece a mesma coisa. Se eu tivesse tempo aqui para falar para vocês, com o próprio Cap Motor aconteceu isso. Nós procuramos uma série de entidades e nós recebemos muitas propostas indecorosas e muitos, assim, não ataques, mas sabotagem ao desenvolvimento da nossa tecnologia. Então, a gente vê que isso é verdade mesmo, ocorre ainda hoje, né?
Aí, ó. Então, nessa desinversão da física, a proposta é que a energia vai fazer a matéria sólida, líquida e gasosa. E essa energia que expande da matéria sólida, líquida e gasosa vem através da matéria, mas não da matéria. Essa é a diferença, tá, pessoal? Aquilo que você pensa que vem da matéria, não vem da matéria, vem através da matéria. Então, aquela força de inércia que o Newton dizia, que uma massa está parada e você empurra ela oferece uma resistência, essa resistência não vem da matéria, mas vem através da matéria. Na verdade, essa inércia significa um equilíbrio que a matéria tem com a energia do entorno. Então, quando você está empurrando ela, você está simplesmente empurrando o ponto de equilíbrio, essa relação de equilíbrio que a matéria tem com a energia do entorno. Então, para você causar um movimento na massa, você tem duas formas. A primeira delas é a forma invertida, newtoniana, de empurrar a matéria, que é essa que todos nós fazemos. A segunda forma é você fazer o fluido caminhar, que é que nem um barco que está dentro de um rio. Se o rio caminha, o barco anda. Você não precisa do motor do barco para fazer o barco andar. Entende? Então, a tecnologia do futuro daqui para frente vai ser mexer na vibração, nessa relação, dessa ressonância da vibração interna da massa com a do entorno. E aí você consegue causar um movimento sem haver força aparente, tá? Então, esse estado de equilíbrio que o Dr. Kepp chama de hércia, e não de inércia. Se para Newton inércia é uma tendência a ficar parado, para o Dr. Kepp, hércia é uma tendência a ficar em equilíbrio e não a ficar parado. Percebe? É diferente. Um envolve o conceito de energia do espaço, e o outro, o newtoniano, não envolve esse conceito. Envolve que a força nasce na massa, tá? Então, só rapidamente, olha dos conceitos fundamentais dessa nova física keppiana que vem de você colocar a energia no lugar da matéria. São imensos, Você vai mexer na metafísica da ciência, vai mexer na questão do maior para o menor, na nova física desinvertida, que é a desinversão. Você vai incluir aqui os fenômenos chamados paranormais, os fenômenos das ciências chamadas místicas, elas deixam de ser chamadas místicas e passam a fazer parte de um escopo científico com um subconjunto maior, né? Energia essencial escalar, tropia e entropia, que eu vou falar um pouquinho agora, vibração interna e movimento são conceitos distintos, movimento circular da energia essencial escalar, ressonância tem uma nova perspectiva na nova física, o conceito de energia nuclear e orbital muda, a existência do nêutron e a força elevatória, os conceitos de hércia e inércia, formas da energia, ou seja, cada forma na natureza tem uma energia característica, então você engloba, inclusive, o estudo das pirâmides, da radiônica, todas essas chamadas pseudociências, na verdade elas são ciências paralelas, mas que agora vão passar a ser utilizadas com uma teoria mais condizente com a realidade, né? Essa questão da energia e matéria como substância única, tempo, espaço, matéria e movimento tem conceituação diferente. Eu só coloquei isso aí para vocês verem que as implicações de você colocar energia essencial fazendo a matéria vai gerar uma nova física com imensa ramificação, que é como a gente fez com o motor. Quando você faz um novo motor que não funciona em corrente alternada nem contínua, você está abrindo uma ramificação muito grande para diferentes máquinas. Por exemplo, nós podemos fazer máquina, se você vai fazer um cortador de grama, é diferente de um ventilador, é diferente de um tanque de lavar roupa, é diferente de uma máquina de lavar, é diferente de um aspirador de pó, cada motor é diferente um do outro. O motor de um automóvel é diferente. Então, eu penso no campo da engenharia, o quanto que essa tecnologia não vai abrir de postos de trabalho e de inovação na área da tecnologia dos motores, daqui para frente, né? E os senhores, obviamente, estão todos convidados, né, a participar disso. Falar rapidamente sobre essa questão da tropia e entropia, daí eu já vou falar do motor e o Ronald já demonstra para vocês. Olha, o que é entropia na física? Só rapidamente para vocês. Imagine que você tenha 3 potes de vidro transparente. O primeiro cheio de bolas vermelhas, o segundo de bolas amarelas, e um terceiro pote maior e vazio.
Você mistura, você colocando elas ordenadamente aqui, ó, você vai conseguir colocar as amarelas embaixo e as vermelhas em cima, com muito cuidado. Ó, depois despejamos cuidadosamente as bolinhas vermelhas sobre as amarelas dentro do terceiro pote. Então você tem um terceiro pote com 2 cores de bolinhas organizado. Esse é um sistema ordenado. Se eu chacoalhar essas bolinhas, acontece isso aqui à direita. Então fica um sistema desordenado. Entretanto, se continuarmos a mexer o pote indefinidamente, jamais obteremos a configuração anterior. Vocês concordam comigo? Aleatoriamente, é praticamente impossível você conseguir, estatisticamente, esse sistema ordenado. Conclusão, em física, disse que este processo é irreversível. Tá? É irreversível do estado desordenado ele voltar a ser ordenado. Na física invertida, a entropia é uma lei universal e diz que toda a natureza tende à desordem. E esta desordem é irreversível. E aqui você está em ordem e ela vai para a desordem. Queria chamar a atenção de vocês que se você observar a física como nascendo na matéria, isso é praticamente, em grande parte, verdade. Não totalmente verdade, porque quando você observa uma árvore crescendo, essa árvore caminha para a ordem, ela não caminha para a desordem. Você vê os planetas girando, você vê ordem nisso aí, você não vê desordem, entende? Então é uma lei assim muito parcial. Ela nasceu da termodinâmica, mas ela é muito aplicada a outras coisas de forma não muito clara. Tanto esse tipo de ideia, na época desse William Thomson, Lord Kelvin, né, ele veio com essa ideia da morte térmica do universo. As galáxias seriam como as bolinhas vermelhas e amarelas do exemplo anterior. E com o tempo se distribuiriam pelo espaço até a desordem máxima. Aí então a entropia seria a máxima, tudo pararia, não haveria mais movimento, nem vida. Ou seja, segundo essas ideias, você vê como abre, dá aso para a mente imaginar uma série de ideias que não são verdade, falaciosas. Na ideia desse Lord Kelvin aí, você teria, por exemplo, que todas as galáxias elas estão se expandindo umas das outras e vai chegar um momento que elas vão parar e o universo teria sua chamada morte térmica, porque a entropia, o grau de entropia seria máximo, de desordem seria máximo. Tudo perderia energia, a energia inicial do Big Bang seria totalmente perdida e aí o universo morreria e tudo morreria. Então você nota que esse tipo de ideia dá uma ideia oposta da realidade. Porque a ideia correta é que o universo está sendo constantemente criado e o que mais tem é vida e renovação, e não morte no fim do caminho, né? Então a existência da tropia nos faz conscientizar que se um quarto está bagunçado, para haver ordem é preciso haver trabalho. Então desde que você veja alguma coisa organizada, tem que ter trabalho na causa, tem que ter alguém que trabalhou para que haja ordem. Certo? A grande inveja universal do ser humano impediu-o de ver que, para algo sofrer entropia, deve estar ordenado primeiramente, por uma causa anterior. Aí surge o conceito de tropia. Tropia é a tendência criadora, mantenedora e restauradora da energia essencial, advinda do ser necessário, sobre todos os seres contingentes. O que é um ser necessário? Ser necessário é aquele que sem ele nada pode existir. No caso, Deus, né? E o que é um ser contingente? Ser contingente é aquele que sem ele tudo continua existindo. Exemplo, qualquer coisa da criação. Um planeta, um sol, nós, cada um de nós, um cachorro, um gato. Se a gente não existisse, o universo continuaria existindo. Então, e nós somos seres contingentes. Só existe um ser necessário, aquele que é a causa de todos os seres contingentes, que a religião chama de Deus, né? Então vamos fazer um esqueminha aqui para ver se a gente resume tudo isso que foi falado. Ó, imagina que a realidade transcendental e física é essa daí. Você tem o ser necessário com a mão dele lá, ó, através da tropia, que é essa tendência de fazer tudo, de criar. Ele cria tanto o plano transcendental, que tem lá seus anjos, espíritos, seres espirituais, eu não sei, o plano espiritual, energético, coisas que a gente não vê, tá? Que é o considerado transcendência. E num subconjunto menor, você tem um mundo material que seus sentidos físicos captam, representado por esse subconjunto preto aí.
No meio você tem um ser humano ali que ele participa tanto do mundo material, com os sentidos, e do mundo transcendental com a sua parte psíquico-espiritual, certo? Então, o que aconteceu? Essa é a realidade divina, tá? O ser humano, pela psicopatologia dele, e que isso está ligado à soberba e inveja, isso a gente pode notar na ciência da psicopatologia, que o maior problema do ser humano é a teomania. O que é teomania? Ele quer ser um Deus, ele não quer ser um ser contingente, ele quer ser um ser necessário. Então, através dessa atitude, ele inconscientiza todo o plano espiritual, e é isso que começa a queda dele. Então, ele só passa a enxergar o plano físico, ele só enxerga o mundo material. Isso devido à inveja da obra divina, em verde aqui na esquerda, né? Então, o que acontece? Ele inconscientizou completamente o plano transcendente, inclusive aboliu a ideia do ser necessário. Tanto é que a nossa ciência hoje aboliu a ideia de Deus. Eles acham que porque acreditar em Deus é uma coisa anticientífica, e não tem nada a ver. Anticientífico é você acreditar que o mundo é um efeito sem causa. Isso que é anticientífico. Só que isso eles não comentam, né? Tudo que existe tem uma causa. E essa causa ela é ordenada, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o cientista ele começa a se sentir dono da realidade. E aí ele se coloca fora, na teomania, e ele começa a se ver como um Deus. Então, esse é o delírio do cientista hoje. Gente, se vocês olharem as aberrações que muitos cientistas estão fazendo aí, esse negócio de mexer com o DNA humano, querendo misturar ser humano com animal, achando que, por exemplo, o lobo ele tem um olfato ou um ouvido muito mais aguçado que o ser humano. Então eu vou pegar o gene do olfato do lobo e vou misturar com o gene do ser humano para ele ser um ser humano que cheira melhor do que qualquer outro. Vocês estão notando? O ser humano perdeu o olfato por causa da queda que ele teve. Não é que ele é naturalmente assim, o olfato dele é limitado, inferior a de um lobo. É que toda a nossa complexidade ela se reduziu por causa da nossa psicopatologia, entende? A gente perdeu os dons de telepatia, dom de telecinese, dom de bilocação, dom de levitação, tudo isso, dom de psicometria. São mais de 50 fenômenos listados no campo da parapsicologia, por exemplo, que são fartamente estudados, entende? Eles existem de fato, mas a ciência desconsidera. Tudo isso faz parte da nossa natureza intrínseca, que a gente perdeu com essa patologia. E a gente desenvolve uma tecnologia tentando compensar muita coisa disso. Então a gente olha para trás quando deveria, olha para frente quando deveria olhar para trás, né? Para o nosso interior. Como agora podemos aplicar esses conceitos na tecnologia de motores? Vocês me dão só mais 10 minutinhos, a gente já conclui isso aí, já partimos para a demonstração ali, tá? Como é que esses conceitos podem ser aplicados na tecnologia de motores? O Dr. Kepler escreveu esse livro em Magnetônica, onde ele mostra que o magnetismo ele está em todo o espaço. Ele não está somente no ímã, esse ímã de geladeira, quando você gruda. Esse magnetismo é só um magnetismo sensível, que a gente capta, sensivelmente, né? Mas, na verdade, ele é um fenômeno muito mais abrangente. E aí o Dr. Kepler também coloca o seguinte, que a eletricidade que passa por um fio, essa eletricidade que passa por um fio aí, por uma pilha, na verdade, ele não vem da pilha, ele vem de fora. A pilha só excita, ele ativa, e a energia vem de fora e faz com que a energia de fora alimente a pilha. Só que o que nós observamos no laboratório, isso é meio convencional já da física convencional elétrica, quem for engenheiro elétrico sabe disso, que quando você vai aumentando a frequência e a voltagem de uma bateria, se for uma bateria alternada, vamos dizer uma fonte alternada, você vai aumentando a frequência e a voltagem, a tendência da energia é ficar mais fora do fio do que dentro do fio. Então isso revela que a tendência da energia é ficar mais fora do que dentro. Então, quando você aprisiona a energia dentro do fio, você está limitando muito ela à ação magnética do ambiente. Deixa eu tentar trocar isso em miúdos. Se você tiver um motor de 100 watts de potência, por exemplo, 100 watts de potência, você pode fazer esse motor funcionar com 100 volts e 1 ampere, né? Porque 100 volts vezes 1 ampere dá 100 watts. Certo? Ou você pode fazer ele funcionar com 10 volts e 10 amperes. 10 vezes 10 dá 100. Os dois dá 100 watts.
Só que num caso, quando você vai trabalhando mais com corrente do que com voltagem, o motor vai se materializando, a energia vai se tornando mais material. Toda energia que produz força newtoniana, ela está ligada à matéria e está ligada à inversão. E a eletricidade não é diferente, porque você sabe que para você ter potência elétrica, você precisa de corrente. Não adianta ter voltagem, você tem que ter corrente elétrica. Então, voltagem vezes corrente dá potência. Então, mais torque no motor, você precisa de mais corrente. É isso que a física elétrica fala. Só que quando você força uma máquina a trabalhar com mais corrente, você está trabalhando com um aspecto mais material da energia. Você está deixando de trabalhar com magnetismo, que é mais ligado à energia fora do que a energia de dentro da matéria, a parte newtoniana. Então, o que acontece? No Capimoto, a gente usa muito esses conceitos aí. Nesse motorzinho que a gente fez em 2008, ele é um exemplinho disso aí. Ele é o demonstrativo do princípio. Próximo, Paulinho, vou mostrar uma coisa para vocês aí. Olha, vocês têm o sinal de alimentação de um motor elétrico. Quem conhece um motor elétrico de corrente alternada, se você pegar esse sinal senoidal aí, você está vendo que você tem no eixo X aqui os ângulos 180 e 360 graus ali, né? Esses 360 graus representa um círculo do rotor. O rotor girou uma volta do rotor, do motor, né? E nesse caso a bobina, ela fica ligada 100% do tempo. Ela fica ligada positiva 180 graus e ligada negativa 180 graus, para que o motor complete um giro do ciclo dele. E assim por diante. O motor vai girando e a corrente vai alternando. No caso do motor de corrente contínua, você também tem a mesma coisa. Você alimenta o motor durante os 360 graus de giro do rotor. Se o rotor saiu daqui, girou 360 graus, você não dá descanso para a energia. A energia funciona constantemente. Então, nos dois casos, do motor AC como do DC, você está empurrando o motor. Você está empurrando ele sem cessar. É a mesma coisa que você pegar um pulmão, por exemplo, e querer só fazer um processo de inspiração. Chega um momento que você não aguenta, você tem que soltar o ar para fora. Ou se você soltar o ar, chega uma hora que você tem que botar para dentro. Então, o processo da respiração, ele é um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem. Só que esse vai e vem não é como a corrente alternada ou a comutação do corrente contínua que se altera o sinal da corrente. Não é assim. É você trabalhar com os aspectos da energia de motor, de motor e de gerador, motor e de gerador, motor e gerador, que é o que a gente faz com o Capimoto. Então, você vai usar um sinal pulsado. Você está notando ali, que você tem 180 graus embaixo, né, que corresponde a meio ciclo do rotor, e mais 180 corresponde ao outro meio ciclo do rotor. Então, aí está representado uma volta do rotor. Só que você nota que tanto na meia volta inicial como na final, você tem um período do motor em que a corrente está ligada e outro período em que está desligada, representado pelas palavras off e on, do inglês, né? Desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. O que isso aí vai causar? Se você tem um rotor que tem ímãs permanentes dentro do rotor, e o rotor está girando, e você tem uma bobina fora, no período que o motor está on, está ligado, ele funciona como motor. No período off, ele funciona como gerador. Porque se você desligou a rede e você tem um rotor, um ímã girando, ele já não é mais motor, ele é gerador. Então você nota que a característica ressonante do Capimoto é um tempo funcionar como motor e outro como gerador. Motor, gerador, motor, gerador, motor, gerador. E não norte-sul, 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 como fazem os outros motores. Simplesmente muda a comutação, como é o caso do corrente contínua, ou até mesmo os motores brushless, para quem entende um pouco de motores, né? Próximo, Paulinho. Próximo. Então, olha aqui. Nessa seta verde, azul, o motor está trabalhando, está recebendo energia. Na seta vermelha, ele está enviando energia, como gerador. Na azul está recebendo e na vermelha enviando.
Então, esse processo de recebe e emite, acontece um fenômeno muito interessante. O padrão de onda ressonante ele é atingido quando a fase geradora, que é a força contra-eletromotriz, se equilibra com a fase motora, a força eletromotriz, de modo semelhante ao padrão estacionário de uma corda. Sabe essa corda vibrante que faz os nós? São pontos de ressonância, isso aí, porque a corda está no sentido estacionário, né? Então, o motor, olha, no encontro do on com off, do on com off, do on com off, e isso você tem que ajustar muito bem. O que vai acontecer, pessoal? Presta atenção numa coisa agora fundamental que vai acontecer. No colapso do campo magnético da bobina, desligou a bobina, então a bobina colapsa o campo. Você tem uma interrupção indutiva, o campo magnético acumulado na bobina, ele cai, ele desmorona. Quando ele desmorona, você vai ter aquele efeito da voltagem reversa, que vai ter um pico de voltagem muito alto. Esse pico de voltagem ele é coletado por capacitores, um capacitor apropriado. Então, quando esse capacitor ele vai se encher com uma voltagem superior à voltagem de alimentação da rede. Se ele vai encher com uma voltagem superior à voltagem de alimentação da rede, ele não vai causar o quê? Contra-torque, porque todo motor que tem ímã no gerador, ele funciona como gerador também. Só que se ele funcionar como gerador, ele vai brecar o rotor, ele breca o eixo. Então, o motor brecaria. Esse processo ele é impossível no motor convencional de corrente contínua, entende? Ou mesmo num brushless convencional. Mas, nesse caso, por causa desse chamado fenômeno turbo, que ele enche o capacitor e fica acima da voltagem de alimentação, ele não sofre contra-torque. Não sofrendo contra-torque, ele se beneficia da maior voltagem do capacitor, que passa a influenciar a rede, e se beneficia do ponto de ressonância. Que o ponto de ressonância, segundo a física, mesmo tradicional, é o ponto de maior eficiência do sistema. Se ele é o ponto de maior eficiência do sistema, é o máximo ponto de eficiência que aquela configuração do motor pode atingir. Você pode fazer outras configurações, mas aquela lá vai ser o máximo que você consegue atingir dele. Você vai ter uma otimização, né? Então, para vocês terem um exemplo, como o último slide, antes de passar lá para a demonstração, nós conseguimos fazer em laboratório uma série de produtos. E esses produtos nós pegamos e comparamos com os motores dos eletrodomésticos que a gente pegou mesmo, lá em laboratório. Então, aqui você tem vários tipos de motor de corrente contínua e alternada, e nós fizemos questão de pegar vários tipos de motor e comparar o cap motor com vários tipos, para saber se realmente ele batia, né? Era mais eficiente ou não. Então, olha aí o resultado. Se você comparar com o ventilador de teto, nós temos uma economia de 81%, ventilador de parede 60 centímetros, 65%, uma geladeira 50%, bomba centrífuga de um motor meio cavalo trifásico, hein? 26% de ganho, sendo que o cap motor utilizado foi monofásico, tá? Nós também temos a versão bifásica e trifásica, que é muito mais potente, mais estável e mais eficiente. Mas nesse caso foi medido com o monofásico. O aspirador de pó, olha, 47%, de 1.600 watts caiu para 850, e pode ser muito melhorado ainda. O ar-condicionado, de 1.000 para 600, também pode ser muito melhorado. Por que essa pouca diferença? Porque o ar-condicionado já tem um motor de alta qualidade. Eles despendem já mais material, contatos de melhor qualidade, tudo no ar-condicionado de melhor qualidade. Mas a gente ainda pode aumentar muito essa margem. Liquidificador, 53%. Cortador de grama, 71%. Quer dizer, você pega um cortador de grama com 750 watts, você rodando ele com 220 watts, você roda ele com um painelzinho solar de 220 watts, você pode cortar a grama da tua casa, ou com uma bateriazinha, você corta a grama do teu quintal inteiro. Um cortadorzinho autônomo, que você enche ele, recarrega com o sol. É um produto muito interessante esse aqui. Tanquinho de lavar roupa também, 56% de economia, entre tantos outros, tá? A gente poderia falar muito disso daqui para frente, mas é o seguinte, eu estou mostrando isso para vocês, para mostrar que a coisa não é tão simples quanto parece, ela é muito complexa, a gente já vem trabalhando nesse negócio dos motores desde o ano de 2008,
Nós já temos hoje em laboratório motores trifásicos de até 1,5 cavalos funcionando, e eles podem funcionar tanto no sentido brushless, ou seja, com circuito eletrônico comandando a ressonância do motor, ou você pode fazer isso também com escova. Se quiser utilizar escova, também dá para fazer. Aí você não precisa nem de circuito, você faz ele na escova, bota direto no painel solar, ele é um motor ultra eficiente, muito duradouro, porque ele vai esquentar bem menos que os demais. A própria escova vai gastar menos do que a escova de um motor de corrente contínua. Sabe por quê, pessoal? Porque o motor de corrente contínua não tem respiro. Se o motor não tem respiro, a escova de carvão ela muda instantaneamente do polo positivo para o negativo da bateria e causa faiscamento. Esse faiscamento, que é chamado de eletroerosão, vai comer a escova e vai gastar o cobre do coletor. Vai danificar muito mais rápido, então de 2 ou 3 em 3 anos você está tendo que trocar. No caso do cap motor, entre o polo positivo e o negativo, você vai ter o período off, período desligado. Nesse período desligado, a escova não vai causar faísca, então ela dura muito mais tempo e fica inclusive fria, tá? Então, mesmo no caso de um motor trabalhando com escova, ele é mais durável, tá? E mais eficiente. Então, agora a gente iria para a demonstração, né? Queremos aqui agradecer a sua apresentação. Então, no seu último slide, mostrou que tem muitos projetos, muitas coisas que podem ser feitas, e o importante é que o César comentou no final, que vocês têm agora a possibilidade de desenvolver outros produtos, outros projetos, além daqueles que nós vamos ver agora, seja utilizando o circuito, ou seja utilizando o sistema de escova, que é um sistema muito mais simples, né, e que funciona já há muito tempo. Barato. Barato, que funciona há muito tempo. Então agora, porque o que interessa numa teoria, numa pesquisa, os produtos, são os produtos que saem, os produtos que já são disponíveis para o mercado, e também ver na prática a medição, a economia, como que funciona o motor tradicional e o cap motor, e ver a diferença de consumo elétrico. Então agora nós vamos ver com o diretor da oficina artesanal e da fábrica, o Ronald Rosa, uns experimentos, umas medições, e ele vai nos apresentar os produtos hoje que já são disponíveis no mercado. Isso só para terminar, só um outro detalhe, Frederico. Gostaria de falar para todas as pessoas que estão assistindo aqui, que é nossa intenção, se vocês vêm, por exemplo, fazer um curso com a gente de motor, é nossa intenção ensinar tudo possível e mais um pouco, para vocês, na prática, vocês desenvolverem seus próprios motores e levar essa tecnologia adiante. Tá? A gente, por um tempo, tinha uma política, a nossa política mudou agora, a gente quer realmente espalhar isso pelo mundo, sabe? Porque a gente acredita que vai ser de muita utilidade. Imagina, pessoal, você mesmo aprender, e você mesmo pode fazer na sua casa uma bomba de 0,5 cavalo de força com um painel solar que dura 30 anos, o painel dura 30 anos, de 25 a 30 anos, você liga diretamente a bomba no painel, sem circuito, e você está tirando água, uma bomba de 0,5 cavalo no teu quintal, na tua fazenda, gratuita, para você ter água para a tua horta. Essa é a nossa ideia, né? Com o preço atual da energia, vale a pena começar a pensar em economia, motor ressonante e painéis solares também, que funcionam muito bem com o cap motor, pois não precisa de inversão de frequência. Tá, Ronald, está por aí? Boa noite, meu nome é Ronald, conforme o Frederico colocou aí, a gente trabalha aqui na oficina Cap Motor, produzindo, né? Então, o que a gente pretende mostrar agora, rapidamente, até pelo avançado do tempo, é o que essa ciência produziu, aonde nós estamos, em que estágio nós estamos. Então, vamos hoje mostrar um pouco dos nossos produtos, inclusive nós temos a condição de orientar as pessoas que estejam interessadas em produzir esses motores, em construir uma fábrica, em iniciar a produção desses motores. Nós temos a condição de dar todo o apoio e todo o suporte. Então aqui nós temos um pouco os nossos atuais produtos, né? E para isso a gente hoje conta com um corpo de alunos
que já começam a se integrar a esse trabalho e começam a nos auxiliar no desenvolvimento de novos produtos. Então, aqui nós temos esse é o motor desses ventiladores oscilantes, né, do Art Deco. É um projeto recente aqui, feito pelo Will, que está segurando a câmera aqui. Ok? Nós temos aqui um motor, esse bastante interessante, é um motor de 60 watts, é um cap motor. Isso ele é muito utilizado ou muito vendido para pessoas que querem fazer experiências, fazer experimentos, como criar uma bomba d'água, enfim, toda a aplicação de um motor elétrico convencional pode ser substituído por esse motor. Então nós podemos trabalhar a questão do encaixe para o acoplamento, para a utilização numa bomba ou qualquer outro tipo de aplicação. Então esse é um cap motor, também ele tem a capacidade de 60 watts, a potência dele. Esse aqui é o nosso kit educacional, então isso justamente que o César estava explicando. Então vocês vejam, aqui não existe nenhum circuito eletrônico, existe uma bateria aqui, existe uma ampola que ela é fechada com a passagem desse imã de neodímio aqui. Então eu somente vou energizar essa bobina a partir da energia da pilha quando o neodímio passar por esse ponto de contato. Aqui ele fechou o contato. Então vocês vão entender o princípio de funcionamento. Justamente aquilo que o Sérgio estava explicando. Então o cap motor é como empurrar uma criança num balanço. Você não precisa segurar o balanço e ficar trazendo a criança para trás e para frente. Basta você dar um pulso. Por isso que o cap motor ele é extremamente econômico. Então ele funciona com base nesse princípio. Ele é fase motora, fase geradora, fase motora e fase geradora. Então esse é um kit educacional que nós utilizamos e vendemos, comercializamos para poder explicar essa ciência, né? É importante que se note que essa ciência do Dr. Keb, ela transpôs a questão da teoria, transpôs a questão dos livros. Isso se materializou através desses motores que são extremamente econômicos, né? Esse também é um outro produto nosso, que é o ventilador de 60 centímetros. A gente tem esses motores na versão pedestal e parede. Existem vídeos no canal, no YouTube, fazendo comparativos desse motor. Em geral, eles consomem 1/3 a menos do motor convencional. Nós comercializamos principalmente para galpões, áreas industriais, mesmo os de pedestal para o Nordeste são muito vendidos. Tem uma montadora de veículos na região de Catalão, de Goiás, já foram vendidos cerca de 30 unidades desse ventilador, pela economia, pelo fato dele não aquecer, uma vez que o motor ele é pulsado, não é um motor que está constantemente em funcionamento. Isso faz com que o motor ele tenha uma vida longa muito maior, porque o grande problema dos motores elétricos é o aquecimento, que faz com que o esmalte do fio se derreta e o motor entra em curto. Cerca de 1/4 dos motores são reparados anualmente devido a essa questão da queima do esmalte. Então esses motores não aquecem. E tem uma outra vantagem, que o vento que deles, né, vem para a pessoa, para o usuário, ele é um vento frio. Ao passo que um motor onde ele está aquecendo aqui, ele está puxando o ar por trás, o vento acaba saindo um vento mais aquecido pela frente. Então, novamente enfatizando essa questão, a todos os que quiserem trabalhar conosco, os que tiverem interesse, nós já temos alguns alunos montando as suas unidades Fabril em outras partes do Brasil. Esses motores, esses ventiladores principalmente já foram vendidos para Estados Unidos, Europa, Israel, Coreia. Então temos aí vários clientes no Brasil espalhados, né? Tanto dos ventiladores de mesa, nesses de 30 centímetros, quanto os ventiladores de 60. Agora o que nós queríamos demonstrar para vocês é um pouco da questão que o César comentou do consumo. Então nós temos aqui na bancada 2 ventiladores de 30 centímetros. Né? Esse aqui é um ventilador de mercado, é um padrão de mercado, é o que vocês vão encontrar nos magazines, esse ventilador. E aqui é um cap motor.
né, um cap motor de teste que nós utilizamos. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? A gente vai medir a rotação com a qual eles estão trabalhando. Então, o Will vai me acompanhar aqui. Então, vocês conseguem ler aí que o motor está girando a 1430 rotações por minuto, ok? Então a gente vai ver aqui agora o cap motor também rodando um pouquinho mais, 1450. Então ele está rodando um pouquinho a mais do que o ventilador de mercado, né? Uma outra medida que a gente pode fazer também é essa daqui, né? Esse aqui é um aparelhinho bastante sensível. Ele mede a velocidade, o quanto que o ventilador está produzindo de vento. Então eu estou a uma certa distância dos ventiladores aqui. Então essa medida de 3.1, 3.3 são metros por segundo. Então é o quanto de vento que está saindo desse ventilador, a força desse vento. E para o cap motor, vamos medir 3.9, está bem mais forte até, inclusive a produção de vento, né? Então, essas são medidas básicas. O que a gente quer demonstrar com isso? Que esses ventiladores estão basicamente rodando a uma mesma velocidade a sua pá, e vocês poderiam pensar, mas uma pá pode ser mais eficiente que a outra, né? E vocês viram que isso não é verdade. São as pás que produzem uma massa, né, que produzem uma quantidade de vento bastante similar, com uma pequena variação. Porém, eu pediria que o Will focalizasse aqui. Esse aqui é um medidor, né? E especificamente nesse campo aqui, esse ventilador, para gerar esse trabalho nesse momento, ele está consumindo 40,8 watts. Okay? Isso é o que é cobrado na nossa conta de energia elétrica, né? Então, a nossa conta de energia elétrica vai variar, né, para cima, né, em função do consumo, né, de quantos quilowatts eu estou consumindo para cada aparelho, né? Então, para o mesmo trabalho, para o mesmo esforço, para a mesma quantidade de vento gerada, o nosso cap motor ele está consumindo apenas 11 watts. Então, isso é 25% do que consome um ventilador de mercado. Então, é dessa tecnologia que nós estamos falando. Então, se você levar isso para uma escala de uma nação, de um estado, seja o que for, se você levar essa proporção em termos de economia, imagine o impacto disso. Então, essa é a ideia, a gente mostrar para vocês como essa tecnologia funciona, como essa tecnologia é capaz de causar uma revolução, né, na questão dos motores, né, trazer uma possibilidade de as pessoas terem uma drástica redução, não precisaríamos estar construindo tantas energias hidrelétricas, enfim. Esse motor também, a ideia é que nós estaremos produzindo esse motor também com escova, que é aquilo que o César estava explicando. Então vai ser acoplado uma escova nesse motor, você vai poder ligar esse motor num painel solar e ele vai funcionar desligado da tomada enquanto houver sol. Então, basicamente, era isso que a gente queria mostrar para vocês e, novamente, a gente nos colocamos à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de consulta, nós estamos à disposição. Vocês têm o contato da Vera, ela contata conosco e pode estar passando esses esclarecimentos para vocês. E estender esse convite que foi feito para vocês de se ingressarem para esse curso, de se ingressarem para o entendimento, para se aprofundar no uso dessa tecnologia e de poder produzir esses motores, de poder comercializar, de poder ter você mesmo o seu próprio negócio. Dentro do nosso grupo, da Trilogia, a gente incentiva e acredita muito na questão do empreendedorismo. Então, ficam vocês convidados para serem empreendedores e utilizar uma tecnologia revolucionária que, com certeza, vai mudar a forma como a sociedade está estruturada a partir do uso da energia. Obrigado a todos, boa noite. Estamos chegando no fim da nossa oficina, então muitas coisas, muitos conceitos, muitas informações. Tentamos passar o máximo em 2 horas de tempo, mas não queremos que para por aí. Então, vocês perceberam que quem tem
projeto, parcerias, querendo adquirir um ventilador, um motor, alguma coisa, tem os produtos disponíveis, o contato central seria a Vera, né? Vocês têm o contato da Vera, e a mesma Vera que envia os livros para quem precisar, e também, em alguns segundos, nós temos cursos em preparação, cursos que já existem. Nós vamos abrir no início do ano que vem a 3ª turma de pós-graduação em Nova Física e Motores Ressonantes. As duas atuais, uma está terminando e a segunda está em curso. E eu não vou revelar tudo, mas a partir do ano que vem bastantes novidades para dar toda a capacitação para qualquer um de montar e até criar uma mini fábrica de produção de motores ressonantes, que aí a pessoa vai poder aplicar em vários setores, né, do interesse dela. Então eu quero agradecer mais uma vez os professores César e Ronald, lá em Cambuquira, aqui em São Paulo com o restante da equipe. Queremos agradecer a todos os nossos participantes de hoje. Quem precisar de mais informações, mais uma vez, Vera. Quem quer rever a oficina, quem não conseguiu participar, também ela enviará a gravação da oficina para todos poderem rever e repassar, se quiser. Então, me resta desejar a todos uma boa noite. Obrigado mais uma vez e vamos ficar em contato para novos projetos e novas aventuras com a tecnologia de motores ressonantes. Obrigado, Cambuquira, obrigado a todos do Brasil e uma boa noite.